Olá, vendedores! Sejam muito bem-vindos à plataforma. Eu sou o Renan, sou sócio fundador da empresa e também especialista em prospecção. E eu estou aqui para ajudar vocês a usar o sistema da melhor forma para garantir que vocês vão ter acesso às melhores empresas para fazer prospecção e aumentar aí a sua receita, seu faturamento e, como consequência, faturar e vender mais, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui no sistema é, nós precisamos logar nesse sistema, tá? Se eu já tenho uma conta, eu posso clicar aqui em acessar conta. Se eu sou novo na plataforma, ainda não tenho uma conta, eu posso clicar em faça um teste gratuito e que vocês vão conseguir se cadastrar para fazer o teste gratuito. Como eu já tenho uma conta, eu vou clicar aqui em acessar conta. Quando eu faço isso, eu já caio na tela inicial do sistema. Essa tela tem 4 possibilidades para mim: a busca completa, a busca por CEP, a busca por cidade e a busca por CNPJ. O que significa cada uma delas? A busca por CNPJ, eu posso inserir um CNPJ específico de uma empresa para obter mais informações dessa empresa. A busca por cidade e a busca por CEP, eu posso buscar qualquer empresa, todas as empresas de uma cidade, todas as empresas de um CEP, independente do ramo de atuação. Então, se eu quero de fato buscar todas as empresas de uma cidade, eu posso usar a busca por cidade. O mesmo vale para se eu quiser buscar uma busca por CEP, tá? E a busca completa, nós temos todos os filtros que todas as outras possibilidades têm também, mas na busca completa nós conseguimos segmentar um pouco melhor para escolher o tipo de empresa, o tamanho dessa empresa, qual a natureza jurídica dessa empresa, quantos anos ela está no mercado. Tá? Então eu vou fazer assim, eu vou entrar em busca completa para mostrar para vocês passo a passo cada uma das possibilidades dos filtros. E aí vocês, sabendo todos esses filtros, vocês vão poder montar o filtro que mais se adequa para a sua necessidade. Em seguida, eu vou criar vários vídeos, uma sequência de vídeos, ensinando várias modalidades de pesquisa para que vocês tenham isso de uma forma mais fácil. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui em busca completa. Quando eu faço isso, aparece aqui a minha tela de filtros. Na tela de filtros, a primeira coisa que nós temos é o filtro de CNAE. CNAE é Cadastro Nacional de Atividade Econômica. É um cadastro da Receita Federal que é o que determina qual empresa, o que a empresa pode vender. Então, uma padaria precisa ter um CNAE de padaria. Um CNAE de supermercado precisa estar dentro de um CNPJ para que uma padaria possa vender pães. Enfim, então são características que cada empresa precisa ter para operar ali no ramo de atuação dela. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é determinar se eu quero os CNAEs primários, que é o que determina de fato o que a empresa vai fazer, ou CNAEs primários e secundários, que são outras possibilidades que não são necessariamente a atividade-chave da empresa, mas que elas podem usar também. Nós deixamos aqui sempre como padrão primários, porque nós queremos só empresas que trabalham de fato com aquilo que nós estamos buscando. Então eu vou deixar aqui primários, e aí logo em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou inserir aqui uma palavra-chave específica do ramo de atuação que eu quero trabalhar. Então, por exemplo, se eu escrever borracharia, ele vai buscar para mim várias possibilidades referentes à borracharia. Então, olha, a gente tem duas possibilidades ali, ó. Serviços de borracharia de veículo automotor e serviços de borracharia para veículos automotores. Então, essas duas opções são opções que são focadas em borracharia. Então, se eu quisesse buscar por borracharias, bastava eu selecionar essa opção. Eu posso selecionar mais de uma, tá? Inclusive, eu posso depois inserir um outro tipo de mercado, por exemplo, padaria. Ele busca para mim diversas possibilidades sobre padaria também. Então, fabricação de fornos, fabricação de produtos de padaria. Então, tem várias possibilidades aqui, ó, padaria com predominância de produção própria. Então, eu tenho várias opções para poder selecionar aqui. Tá? Eu vou manter somente uma opção para título de aprendizado aqui para gente. Eu vou manter borracharias. Logo em seguida, eu vou escolher o estado. Em qual estado que eu quero trabalhar?
Eu vou escolher Minas Gerais. Agora, eu já posso fazer a minha pesquisa, porque eu já escolhi o ramo de atuação, que é borracharias, e pelo menos o estado. Quando eu faço isso, eu já consigo filtrar. O que vai acontecer é que vai buscar todos os serviços de borracharia dentro do estado de Minas Gerais. Mas se eu quiser, eu posso inserir cidades. Então, por exemplo, se eu quiser inserir aqui Belo Horizonte, se eu quiser inserir aqui uma outra cidade, como Betim, Contagem, então eu posso ir inserindo várias cidades aqui, quantas eu quiser, tá? Ou eu posso deixar sem nada aqui para que busque o estado inteiro. Feito isso, eu tenho uma opção aqui, ó, de mais filtros. Quando eu clico nessa opção, abre para mim todas as possibilidades de filtros que eu tenho disponível. Então eu tenho aqui natureza jurídica, que eu posso escolher, por exemplo, somente cooperativas, somente consórcios, somente empresas LTDAs, que são as limitadas, então ó, Sociedade Empresária Limitada. Então eu posso fazer essa seleção. Caso eu não selecione nada, ele vai buscar todas as possibilidades. Agora nós temos aqui palavras-chave. Dentro de palavras-chave, eu posso escolher uma palavra, um termo, que faça parte, naturalmente, do nome fantasia ou da razão social. Então, por exemplo, nós temos clientes que buscam por empresas de vestuário, mas que querem especificamente as boutiques. Então, eles colocam o KNAI de vestuário e inserem a palavra boutique aqui, e aí vai buscar somente as empresas que têm a palavra boutique no nome. Isso vale para qualquer mercado, tá? Mas é muito importante ter uma atenção com esse filtro, porque se você colocar uma palavra que não faça sentido para o seu mercado, pode acabar retornando 0 resultados, tá? Então tem que ter um pouco de cautela para usar esse filtro. Agora nós temos os filtros de capital social, mínimo e máximo. Então eu posso determinar, eu só quero empresas que tenham capital social mínimo de R$10.000 e que tenham um máximo de R$100.000. Então o que vai acontecer? Ele vai buscar somente resultados que estejam com capital social entre 10 mil e 100 mil. Se eu quiser colocar apenas o mínimo, não colocar o máximo, tudo bem, ele vai buscar o máximo até o infinito, até quanto a empresa tiver. Se eu fizer o contrário, se eu colocar nada aqui no mínimo e colocar 10 mil aqui, o que ele vai fazer? Vai pegar todas as empresas que tenham desde 0 até 10 mil. Então aqui você pode determinar o espaço entre o capital social mínimo e máximo. Depois nós temos a opção para escolher bairros, tá? Quando eu escolho várias cidades, a opção de bairro fica um pouco mais complexa, porque vai depender se você quer buscar o mesmo bairro de todas as cidades. Mas se eu tirar aqui, por exemplo, deixar somente Belo Horizonte, eu consigo colocar um bairro específico, como Savassi, por exemplo. Então ele vai buscar somente empresas desse bairro específico. O mesmo vale para CEP. Se eu quiser colocar, por exemplo, somente um CEP, ele vai buscar esse CEP específico, tá? Se eu não colocar nada em bairro e CEP, ele vai buscar a cidade inteira. Agora, nós temos aqui situação. Situação é referente à situação da empresa, se ela está ativa, se ela está fechada. Então, a gente deixa como padrão sempre as empresas ativas, porque nós queremos somente empresas que estão operando. Mas, se por algum motivo vocês precisarem, nós temos aqui nulas, suspensas, inaptas ou baixadas. Basta clicar aqui que vai inserir também. Agora nós temos porte. Porte nós temos microempresa, pequeno porte, médio e grande porte. Médio e grande porte fazem parte do demais. Tá? Agora nós temos aqui, assim como o capital social, nós temos o tempo de abertura. Nós podemos determinar, por exemplo, empresas que estão abertas há mais de 6 meses, 1 ano, 3 anos e por aí vai. Tá? Então se eu quiser empresas que estão no mercado há muito tempo, eu vou selecionar 10 anos ou mais de 10 anos. Tá? Eu também posso escolher abertas a menos de. Então, por exemplo, se eu quiser a menos de 2 anos, então, ou seja, que tem 0 anos, né, que acabaram de serem fundadas, até 2 anos. Então, basta eu selecionar essa opção. E aí, para a gente finalizar, nós temos alguns tipos de pesquisa por exclusão. Então, por exemplo, aqui, se eu selecionar essa opção, ele vai buscar para mim somente empresas que optam pelo Simples Nacional. Tá?
Aqui nós temos somente empresas que são matrizes, então ele vai ignorar as filiais. Aqui somente empresas que têm o nome fantasia e telefone, tá? E aqui somente MEIs, que são os microempreendedores individuais, ou que excluam os MEIs, tá? Se eu não quiser trabalhar com os MEIs, eu seleciono essa opção, tá? Eu vou deixar tudo sem selecionar, só para a gente poder verificar. E por último, nós escolhemos quantas empresas nós queremos que apareçam por página. Então eu vou escolher 20, 50, 100, eu tenho várias opções aqui. Eu vou colocar 100, mas vocês podem colocar a quantidade que fizer mais sentido para vocês. E eu vou clicar em filtrar. Quando eu faço isso, ele começa a buscar todas as empresas de borracharia na cidade de Belo Horizonte que estejam ativas. Esses são os filtros que eu selecionei. Então olha o resultado. 479 empresas. E aí qual que é o próximo passo? A partir daqui, eu posso clicar na informação dessa empresa, então eu obtenho todas as informações, nome, fantasia, razão social, qual que é o porte, o CNPJ, se ela é optante pelo Simples Nacional ou não, situação. Então tem várias possibilidades aqui que eu posso encontrar. Se por algum motivo o telefone e o e-mail não estiverem corretos, você tem a possibilidade de usar aqui os filtros de busca no Google Maps e no LinkedIn. Alguns mercados, eles não vão estar no LinkedIn, que não é uma rede social tão usada aqui no Brasil. Mas no Google e no Google Maps é muito provável que você consiga conferir as informações de telefone e e-mail, tá? Então, se eu clicar aqui em busca, procurar no Google, ele vai abrir para mim automaticamente uma pesquisa com o nome dessa empresa dentro do Google. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, eu vou obter um pouco mais de informação dessa empresa, outros telefones, conferir, aí eu vou poder conferir algumas informações. Inclusive, se eu clicar aqui, eu também tenho outra informação. Então eu posso fazer isso de uma forma muito mais fácil, clicando aqui em procurar no Google. E se essa empresa estiver cadastrada no Google Maps, eu posso clicar aqui, que vai abrir já no Google as informações dessa empresa no Google Maps. Então aqui, ó, eu tenho a informação, uma foto, tenho o nome, eu tenho o telefone também, o horário de abertura, então tenho várias informações para que eu possa fazer uma prospecção um pouco mais direcionada e assertiva para essa empresa, tá? Eu posso fazer isso com diversas outras empresas, clicando. Então, olha, essa empresa, ela é uma limitada. As limitadas têm o nome dos sócios, tá? Então, além de todas as outras informações, você também já tem o nome dos sócios dessas empresas. Então, se você precisa falar com o tomador de decisão, que é o sócio, aqui nós conseguimos encontrar para vocês. E aí, como que vocês podem fazer para trabalhar agora? Vocês têm duas opções. Vocês podem trabalhar dentro do sistema ou podem trabalhar fora do sistema. Fora do sistema, basta você selecionar as empresas que vocês querem, tá? Ou selecionar todas da página e clicar aqui em exportar selecionados. Quando eu faço isso, ele vai pegar todas as informações de todas essas empresas e vai exportar isso para uma planilha do Excel. E aí quando eu faço isso, eu tenho acesso a todas as informações de todas essas empresas dentro de uma planilha com colunas e linhas, tá? Então vou mostrar aqui para vocês como que funciona. Olha que interessante. Aqui eu vou aumentar um pouco o tamanho dessas colunas e olha, nós temos todas as informações de todos os resultados que vocês encontraram ali. Razão social, o CNPJ, o nome fantasia, o e-mail, o telefone, enfim, todas as informações que nós temos lá no sistema, nós também temos aqui na planilha, tá? Então vocês podem trabalhar dessa forma. Se vocês não quiserem trabalhar com a planilha, vocês podem trabalhar com um sistema de listas que nós criamos. Então você pode clicar aqui em nova lista, vamos dar um nome para essa lista como borracharias de teste, tá? E vou clicar em salvar. Quando eu faço isso, ela fica disponível para que eu possa selecionar aqui. Então eu vou encontrar agora borracharias de teste. Vou clicar aqui, ela vai ficar selecionada para mim. Basta eu clicar em adicionar na lista, que ele vai inserir para mim uma marcação dizendo que essa empresa agora faz parte da minha lista de borracharias. Por que nós fazemos isso? Porque se eu clicar aqui na aba de listas, eu vou obter acesso a todas as listas que eu já criei, tá? Então eu tenho aqui borracharias de teste, padarias em Betim,
lojas de roupas em São Paulo. Então eu tenho várias opções que eu posso criar, e aí se eu clicar aqui, eu tenho acesso novamente às mesmas empresas e eu posso clicar e obter informação dessa empresa. Tá? Então essas duas formas que vocês podem trabalhar com o radar. Vocês podem selecionar as empresas e exportar para uma planilha do Excel, ou trabalhar com o sistema de listas aqui dentro do próprio sistema. E aí como que funciona para vocês trabalharem dessas duas formas? Dentro do sistema, vocês têm créditos para acessar essas empresas. Então, cada clique que vocês dão nessa empresa, vocês consomem um crédito. E nós temos um outro tipo de crédito, que é o crédito de exportação, que funciona da mesma forma. Quando você seleciona a empresa e exporta essa lista, ele vai contabilizar a quantidade de empresas que vocês exportaram. É interessante mencionar que, uma vez que você clicou nessa empresa, se você clicar de novo, não vai consumir outro crédito. Consome crédito apenas uma vez por empresa. O mesmo vale para a exportação. Então, para cada plano, nós podemos vir aqui no quanto custa, cada plano tem uma medida diferente e um limite de exportação, tanto para acesso às empresas quanto para exportação. No plano básico, vocês têm direito a um usuário e vocês podem inserir quantos outros usuários vocês quiserem, mediante a R$30 adicionais na mensalidade. Então, se eu quiser um plano básico com 2 usuários, vai ser R$99 mais R$30. O mesmo vale para se eu quiser 3, 4, 5 usuários. E aí vocês têm um limite de exportação de 200 empresas por mês e acesso a 200 empresas por mês dentro do sistema. Tá? Nós não temos fidelidade para nenhum plano. Tá? No plano intermediário, é R$159, você tem direito ao primeiro usuário e você consegue exportar 500 empresas e ter acesso a 500 empresas por mês. No plano profissional, a mesma coisa, 1.000 empresas por mês e acesso a 1.000 empresas por mês dentro do sistema. Tá? Então vocês podem selecionar qual plano que faça mais sentido para vocês, que preencha a quantidade de empresas que vocês vão precisar trabalhar por mês, e podem contratar aqui o plano que mais se adequa. Muito obrigado. O sistema ele tem uma área de Fale Conosco, que fica aqui embaixo, que vocês podem clicar e vai ter acesso à nossa equipe, tá? Para que vocês possam tirar qualquer dúvida, fazer qualquer questionamento, e nós vamos ser muito felizes em atender vocês. Muito obrigado. Espero que faça sentido para vocês utilizarem o nosso sistema e que eles, assim como nossos outros clientes, possam alavancar suas vendas e fazer com que vocês cresçam e performem muito mais nas vendas.